Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Olá, pessoal. Neste mês de agosto, fez 2 anos que estamos morando aqui em Portugal e nós abrimos, na verdade, uma caixinha de pergunta lá no nosso Instagram para que vocês fizessem perguntas para a gente sobre esses 2 anos, para que a gente pudesse elaborar o roteiro para esse vídeo. Então, escolhemos as perguntas que mais foram feitas, as perguntas mais frequentes nessa caixinha. A gente fez aqui meio compilado de perguntas e vamos então responder essas perguntas na forma de contar para vocês como é que foi esses 2 anos morando aqui em Portugal. Então vamos lá, pessoal. Olha, a primeira pergunta, as primeiras perguntas, na verdade, que é sobre adaptação, sobre clima, enfim, culinária. Como foi a adaptação com a mudança de clima? Em quanto tempo se adaptaram com o clima, culinária, convívio com os portugueses? Olha, gente, então, a questão do clima, assim, quando nós chegamos aqui em Portugal, nós chegamos no fim do verão de 2023. Então, assim, a gente pegou até que bastante calor. E pouco tempo depois, cerca de uns 2 meses depois, menos que isso, já começou a esfriar e a chover bastante. Então, a gente estranhou um pouco essa questão do frio e chuva, que era constante, a gente não estava acostumado com essa constância toda, assim, de passar semanas e semanas com frio, chuva, vento. O vento aqui também é bem comum. Então, foi um bom tempo assim. Foram meses e meses e meses assim, até. É praticamente assim até a chegada do novo verão. Então, assim, essa questão do clima, assim, pegou um pouquinho. Mas é aquela coisa, dá para acostumar. E, pessoal, o ano passado, o verão do ano passado, assim, a gente achou bem mais tranquilo que o verão desse ano. Esse ano o clima está muito seco e não que o ano passado não fosse seco, né? O verão aqui costuma ser seco mesmo, pelo que a gente percebeu até então. Só que esse ano está acontecendo muita questão dos incêndios, isso é bem complicado. A região que a gente mora aqui, geralmente tem vários focos de incêndio próximo, então é aquela coisa de você nem poder abrir a janela, tá aquele calorão lá fora e você nem consegue abrir a janela porque não tem como respirar o ar lá de fora por causa da fumaça, fora a fuligem que entra também, a sujeira que faz, e a gente se sente meio sufocado mesmo, né? A garganta, o nariz fica extremamente seco. Então, esse verão, como os incêndios começaram cedo, diferente do ano passado, e o calor também veio com mais intensidade, assim, temperaturas de mais de 30 graus por aqui. Então, esse ano, o verão, assim, tá pegando, sabe? Tá, assim, eu, pelo menos aqui, tô contando os dias para que acabe e chegue logo o outono, nem que volte aí com frio, chuva e vento, mas olha, eu acho que hoje eu prefiro frio, chuva e vento do que esse calor excessivo que está fazendo agora aqui em Portugal nesse verão desse ano. Mas essa questão do clima, gente, é muito pessoal mesmo. Então, assim, vai muito de cada um. O Di se adaptou melhor, assim, no sentido do calor, principalmente, né? Que ele gosta mais de calor. Eu nunca fui tão chegada ao calor e aqui o calor tá bem forte, tá um pouquinho mais complicado. Mas enfim, mas é algo assim bem relativo, né? Vai muito de cada um. E em relação à questão da culinária também, assim, gente, aqui em Portugal é muito fácil encontrar o que a gente comia no Brasil, né? Então, aquela coisa, o básico mesmo, né? Uma comida de verdade, um arroz, um feijão, enfim, carne, frutas, verdura. Isso tudo a gente encontra aqui com, nossa, com uma extrema facilidade em qualquer supermercado. Então, aqui em Portugal não existe muito essa questão de adaptação, assim, pelo menos da nossa parte, né? Foi o Bem que a gente tranquilo. percebeu. É bem tranquilo. Praticamente tudo que a gente comia no Brasil, a gente come aqui em Portugal. Então, assim, não teve aquela fase de se adaptar, de inserir novos alimentos ali, a rotina, nada disso. Então, assim, é bem tranquilo. E aqui, claro, tem uns pratos diferentes, né? Um bacalhau, uma francesinha, enfim. E são coisas que também diferentes que que a gente não conhecia, né? Não consumia muito no Brasil e começou a consumir mais aqui em Portugal. Mas assim, de resto, gente, a culinária no geral, a alimentação no geral é extremamente parecida com a alimentação que a gente costumava ter no Brasil. A parte do convívio com os portugueses que perguntaram ali, gente, olha, assim, a gente ficou até surpreso porque a gente sempre ouviu falar que o povo europeu no geral é muito fechado, é muito na dele, é difícil de fazer amizade e tudo mais, mas a gente percebeu que não. Aqui as pessoas costumam ser mais simpáticas mesmo, atenciosas, gostam de ajudar, pelo menos as pessoas que a gente teve contato até então, até hoje aqui em Portugal. E aquela coisa, né, pessoal? Gente boa, gente ruim tem em qualquer lugar do mundo. A gente nunca pode generalizar. Então, da mesma forma que é possível encontrar alguém no Brasil, né, pessoas com más intenções, aqui em Portugal também, em qualquer outro país desse mundão também. Então, da maior parte das pessoas, na verdade, todo mundo que a gente teve contato aqui em Portugal, sim, são pessoas, né, que aparentemente são pessoas boas, que estão dispostas a ajudar, são prestativas, então foi super tranquilo essa questão da adaptação com o convívio, né, com os portugueses. O que a gente teve mais dificuldade foi a questão da língua mesmo, do idioma, né, porque apesar de ser o mesmo idioma,
é diferente. Então tem a questão do sotaque, que é diferente, tem a questão de algumas expressões, algumas palavras que são diferentes, que a gente não conhecia. Então é tudo questão de tempo. A gente ir ouvindo e assimilando aquela expressão, conhecendo, entendendo, e vai ficando tudo mais fácil. Claro que hoje ainda acontece, né, numa conversa ali, não entender, às vezes não entender nada quase que a pessoa falou, ou entender uma coisa ou outra pelo contexto, mas não entender completamente. É bem comum, né? Nada comparado com o início, que foi bem mais difícil, mas agora sim já dá para levar melhor, dá para entender melhor. E ainda fazendo um gancho ainda essa última pergunta que a Fran comentou, né, sobre se a gente se adaptou com os portugueses, né, digamos assim. Uma pergunta recorrente foi se nós sofremos algum tipo de xenofobia, né, ainda que de leve, em forma de piada, né, mesmo que seja aquela xenofobia discreta, assim, né. Olha, eu confesso que não, pelo menos não percebi. Todo mundo tratou super bem, até hoje nos tratam, É né. Eu verdade. acho que é aquilo lá, se a gente entrega respeito, É. né, sorriso no rosto ou Educação mesmo, educação, respeito, exatamente. você vai receber isso, né. O Sei contrário lá, é muito difícil, eu acho. é, Você ir, né, todo respeitoso, educado com uma pessoa e a pessoa te tratar mal, né? É bem difícil que isso aconteça. exato. Então, Lógico que tem pessoas mais fechadas, outras, né, é. mais extrovertidas, mas sem xenofobia, preconceito algum. Bom, e agora vamos para a próxima leva de perguntas, que também foi bem recorrente, que é se Portugal ainda vale a pena, né, se ainda vale a pena, se compensa ainda largar tudo no Brasil, né, abandonar tudo no Brasil e vir morar para cá em Portugal, e se para nós aqui em Portugal valeu a pena ou não. Enfim, respondendo em partes isso, se Portugal ainda vale a pena, isso é muito pessoal também, né? Isso é bem Exatamente. complicado, né? Eu acho que cada vez mais os aluguéis, né, estão se elevando. Agora acho que desacelerou um pouco, parece, né? Teve o pico e agora talvez dê uma estabilizada, não sei. Mas tem lugares que está bem complicado você conseguir achar um aluguel que sobre dinheiro no fim do mês, né? Num É, casal. Uma pessoa sozinha morar num apartamento, por exemplo, acho que é impossível, né? é, só se tiver a sorte de É, encontrar, às vezes, um estúdio, alguma coisa pequenininha é, assim. Mas geralmente quem vem sozinho vem muito para morar em quarto mesmo, que é. acaba sendo mais acessível, né? Com certeza, do que alugar um espaço inteiro. E aquilo lá, se vale a pena, você tem que pôr na balança, né? É, E analisar, acho que o principal é por que você quer vir morar em Portugal, sair do Brasil, né? com Qual é a razão, certeza. né? Será que não Exato. existe dentro do Brasil mesmo uma outra região que talvez te agrade? Às vezes não precisa ir para esse radicalismo, não sei se seria radical, talvez, mudar de país, né? É, Porque às vezes a gente é influenciado para isso, né? Também, né? Ver com certeza. tantas pessoas comentando na internet sobre isso e a gente só acha que essa é a única solução, né? É, exatamente. Mas, enfim, é muito pessoal, mas para nós, respondendo, está valendo a pena, com certeza. Nosso aluguel até então é o mesmo valor desde que a gente chegou aqui, então Uhum. não teve aumento, ela já deixou claro, a senhoria aqui, né? Que não vai subir o valor do aluguel, pelo menos para já não. E para nós está valendo super a pena, está compensando demais, né? Exatamente. É como o Di falou, isso é muito pessoal mesmo, essa questão de imigração. A gente É, viu que imigração cada caso é um caso. é, Não adianta, né? Até a gente pode ver vídeo, assim, para se basear, para ter ideia da experiência dos outros, mas assim, posso te garantir que a tua experiência não vai ser como a nossa. Ninguém tem experiência igual a de ninguém. Então é como o Di falou, é aquela coisa, você tem que ver se teus objetivos com o que você quer na sua vida faz sentido você estar aqui em Portugal, né? Tem que colocar isso na exato. balança para ver se faz sentido com seus objetivos, com as suas prioridades na sua vida, se tudo isso faz sentido você deixar o Brasil para morar em um novo país, que seja Portugal ou outro país, né? Sempre É. colocar na balança. Bom, pessoal, agora a próxima leva de pergunta é mais sobre a questão daqui da cidade onde nós moramos, localização e tudo mais. Então, as perguntas são: a localização onde escolheram morar foi boa ou fariam diferente? Pensam em se mudar de Santa Maria da Feira? Para quem não sabe, nós moramos em Santa Maria da Feira, que fica próximo a Porto, mas faz parte do distrito de Aveiro. Uhum. E para finalizar essa leva onde vocês moram ainda tem demanda de emprego, aluguel? T1 por 450? São basicamente essas as perguntas sobre essa questão de localização. E respondendo a primeira pergunta, se foi boa ou não essa localização que nós escolhemos, e a resposta é sim, com certeza. A Nossa, gente não se arrepende de forma nenhuma de ter escolhido morar aqui.
Porque a gente tinha a ideia, desde que a gente decidiu nos mudar para Portugal, a ideia sempre foi trabalhar em fábrica. Então, o nosso foco sempre foi procurar por cidades que tem um grande polo industrial, para que a gente tivesse uma facilidade maior para conseguir um emprego. E deu super certo, porque a cidade que nós escolhemos, ou nos escolheu também, porque quem acompanha aqui o canal sabe como que nós conseguimos esse imóvel que nós moramos aqui em Santa Maria da Feira, até vou deixar o link do vídeo aqui, e a gente conseguiu através de um serviço de relocation, e na verdade meio que caiu assim esse imóvel, assim, já quando a gente estava meio que vir para cá, faltava poucos dias para mudança, então até a gente às vezes acha que na verdade Santa Maria da Feira que nos escolheu, né? Mas enfim, tudo se encaixou perfeitamente, então assim, a gente não se arrepende e também a gente não pensa em se mudar daqui de Santa Maria da Feira, até porque fica perto do nosso emprego, a gente trabalha a 10 minutos de casa, 10 minutos andando, né? Não é nem 10 minutos de carro, é 10 minutos andando, então assim, é muito perto, a gente consegue ir e voltar nesses dias de calor, que não chove nem nada, a gente vai e volta andando tranquilamente, então a gente nem gasta com combustível, né? Que já é uma outra economia aí. Então, assim, principalmente por causa do nosso emprego, a gente nem pensa em se mudar daqui, pela questão do valor do arrendamento que a gente paga aqui também não, e por também a gente se adaptou bem à cidade, a gente gosta daqui, gosta da localização, gosta de estar perto do porto, gosta de morar próximo à praia. Enfim, pra gente, assim, nossa, se encaixou como uma luva, não tem arrependimentos, a gente não faria nada de diferente. Isso aqui, gente, tem demanda de emprego, de aluguel. Olha, assim, aquela coisa, né? Emprego, para quem não escolhe emprego, sempre tem emprego, né? Principalmente aqui em Portugal, sempre vai ter para quem não quer escolher. Você pode dar uma olhada em sites de emprego, você vai verificar que em Santa Maria da Feira tem muita vaga de emprego. Tem bastante vaga na indústria, né? Já que aqui o polo industrial é forte, mas também tem vagas em outras áreas também, enfim, que seja restauração, que seja comércio, vendas, tem muita coisa, é uma cidade até que grande, sabe? Então, assim, tem bastante diversidade até de vagas de emprego, pelo que a gente percebeu, dando uma olhada, pesquisando e tudo mais. E a questão do aluguel, gente, ter um por 450, assim, olha, é bem difícil. Se for um achadinho assim mesmo, de repente uma indicação de alguém, um conhecido, um amigo, um parente, familiar, alguém que está aqui há algum tempo. Porque, assim, olhando na internet, no mínimo, uns 550, por aí, 550, 600, assim, se encontrar ainda, assim, um T1. Porque aqui, pelo que a gente viu, é mais comum encontrar imóveis um pouco maiores, tipo um T2, um T3, que é o imóvel que a gente mora aqui, é um T3. Tem bastante T3 aqui em Santa Maria da Feira, só que daí o preço acaba indo lá para cima, né? Então, assim, achar um T1 e achar um T1 mais em conta, assim, não é muito fácil, né? Não digo que não tenha, mas é um pouco mais complicado de encontrar. E, gente, para finalizar esse tópico de localização e tudo mais, a pergunta é: pensam em investir num imóvel, né, em Portugal? E assim, gente, de início a gente não pensava nisso, né? A gente não tinha essa ideia de querer comprar um imóvel. Depois a gente começou a cogitar a possibilidade e até a gente viu, fez simulações de financiamento e tudo mais. Mas o que a gente viu é o seguinte: o financiamento, o valor das parcelas ia ficar muito alto. Porque se a gente não tivesse uma boa quantia para dar de entrada, as parcelas assim vão lá em cima. Tipo, muito acima do que a gente já paga de arrendamento, né? Claro, tem aquela coisa, mas seria de vocês e tudo mais, né? Diferente de pagar um aluguel que meio que o dinheiro vai pro lixo, né? Entre aspas. Mas mesmo assim, gente, o valor ia lá para cima. E como a gente não tem, o nosso plano nunca foi assim vir para Portugal para morar para sempre. Então isso também pesa um pouco. E a gente chegou à possibilidade de comprar mesmo assim como um investimento. De repente, para quando a gente for embora de Portugal, manter alugado e ser um dinheiro a mais. Então, assim, a gente fez as contas e a gente viu que também não ia valer a pena, porque daí a gente teria que cobrar um aluguel exorbitante para poder lucrar em cima disso, né? Enfim, que é o que muita gente acaba fazendo aí, cobrando um aluguel lá em cima para poder ter algum lucro, porque a parcela do financiamento ficaria muito alta para a gente. Então a gente viu que assim, nem para morar, né? Como a gente não pensa também em morar em Portugal, né, para sempre, e nem como uma forma de investimento também não, a gente viu assim que, enfim, acaba tendo formas de investimento mais lucrativas do que às vezes lucrar 100 euros por mês de aluguel. E imagina a gente morando no Brasil e ter um imóvel aqui em Portugal, é complicado, né? Teria que ter um lucro muito bom aí para acabar valendo a pena. Então, assim, por esses motivos, hoje a gente desistiu dessa ideia mesmo de comprar um imóvel aqui em Portugal. Bom, agora vamos para a próxima leva de perguntas, que é: se pudessem dar um conselho para vocês mesmos de 2 anos atrás, né? Qual seria? Voltariam a tomar a mesma decisão de viver para cá, né? E o que vocês fariam diferente? Qual foi o maior conquista que vocês fizeram? Bom, vamos lá, respondendo em partes. O conselho que eu daria é vá mesmo. Vá. É verdade, com certeza. Que se encaixa com a outra pergunta ali
de o que a gente faria de diferente. Até É. por coincidência a gente falou sobre isso esses dias, que a gente não faria É, nada de diferente, né? exatamente. Eu até Uhum. falei para o Francis que é da poucas coisas que eu tenho certeza, assim, É, que não faria nada diferente mesmo, né, na vida. é verdade. Ah, por Uma hora tá decisão tudo muito. perfeito. Tudo se encaixou É, com os nossos objetivos aqui em Portugal. Tudo deu tão certo, assim, que nem nos nossos melhores planos a gente imaginaria que é, as coisas iam dar tão certinho, assim. Então, assim, realmente não tem o que a gente fazer diferente, é. não. Talvez o conselho fosse, tipo, se preocupe menos, É, Jennifer. Se preocupe é menos que as verdade. coisas se ajeitam, às vezes, sozinho. E É, a com vida é assim certeza. mesmo, né? É, A gente exatamente. cria uma tormenta dentro da cabeça da gente que é É. desnecessário, não resolve nada, né? Porque não faria diferente nada. E qual foi a maior conquista de vocês? Eu acho que a maior conquista foi o nosso amadurecimento, assim, né? É, Que foi um amadurecimento, assim, como que fala, repentino, talvez, eu não sei. Foi, talvez, anos vivendo no Brasil, a gente não teria esse amadurecimento em poucos é, meses aqui, né? isso é verdade. A Uhum, noção de mundo e enfrentar os medos, né? Porque aqui a gente viu quanto medo a gente tinha, né? uhum. Do mundo, né? Do Digamos mundo, assim. é, exato. E dá medo mesmo, né? A gente que sempre foi muito fechado lá no Brasil, né? Tipo, É, recolhido, né? E acostuma, né, com a zona de conforto também. Enfim, foi legal, foi muito bom. Tá aqui e tá sendo maravilhoso. aquela coisa de furar a bolha mesmo, né? E de É, sair da zona de é, conforto, o que não é nada fácil, mas que é super importante pra gente poder evoluir mesmo e crescer como um ser humano e tudo mais. É isso é verdade. super valeu a pena, né? Como o Di falou, a gente, nossa, amadureceu o que a gente amadureceria em 10, 20 anos no Brasil aí em poucos meses, É, enfim, 2 anos. Então, assim, valeu super, tá valendo super a pena essa experiência. com certeza. É E isso. desse tópico, acho que já foi respondido todas as perguntas. O próximo, gente, é a questão de voltar para o Brasil. Pensam em voltar? Portugal tem prazo de validade para vocês? E olha, gente, o que a gente já falou, né? Até no vídeo de 1 ano, né? Teve perguntas assim também, quando a gente fez o vídeo de 1 ano em Portugal. E o que a gente sempre falou aqui no canal, desde que a gente decidiu que viria para cá para morar, a gente sempre soube que seria por um tempo. A gente nunca veio com a ideia de, vamos para Portugal, vamos viver para sempre, vamos construir nossa vida lá. Né? Não, bem pelo contrário, a gente sempre teve em mente isso, né? Que seria temporário. E o plano continua o mesmo, ainda é temporário. Sim, a gente pensa em voltar para o Brasil, só não sabemos quando, ainda não temos data certa para isso, mas é algo sim que a gente pensa. Então, é estranho falar assim, tem data de validade, né? Hum. Mas sim, não é algo que a gente vai levar para a vida, né? Querer morar aqui para sempre. Não porque o país não, a gente não gostou do país, nada disso, né? Mas é porque com os nossos objetivos de vida, com as nossas prioridades de vida no momento, a gente vai ver até quando Portugal vai fazer sentido para a gente, né? É, Até quando está longe da família, enfim, está longe das pessoas mais importantes da nossa vida, vai fazendo sentido, tem isso também, né? Fora a questão profissional também, que pega bem forte nisso. Então, assim, a gente tá levando aqui Portugal, enfim, claro, estamos aproveitando o máximo aqui em todos os sentidos, mas a gente sabe que não vai ser para sempre. quanto a balança ela pesa positivamente, né? Para ficar aqui, É, para ficar aqui. exatamente. Exatamente. Mas a gente sabe que esse dia vai chegar, que é o dia que vai pesar mais positivo para ir embora. Bom, agora indo para a última pergunta, que diz assim, né? Parece clichê, mas vocês passam muita tranquilidade e seriedade nos vídeos, né? Isso é raro de se ver. Como? Eu não sei. Primeiro a gente agradece, então, né? Com certeza. Pelo Nossa, carinho de vocês gratidão. e a gente fica muito feliz de conseguir passar essa tranquilidade, essa seriedade para vocês também. Também porque a nossa missão aqui no canal é sempre contar a nossa experiência, né? Ser o mais transparente possível com É, vocês, contando o que acontece de fato aqui em Portugal com a gente, né? Segundo a nossa visão. Então, talvez seja por isso que demonstre isso, né? A gente não tá aqui para enxugar, né? Como dizem, né? Passar o pano também. é, Enfim, a gente também evita fazer aqueles tipos de vídeos que são muito. É um vídeo que dá curtida mesmo, que viraliza, mas enfim, mas geralmente é vídeo criticando, é vídeo expondo assuntos que muitas vezes são desnecessários. A gente não quer ir por esse caminho, né? Enfim, a gente quer falar de coisas que a gente é. pensa que a gente gostaria de saber antes de se mudar para Portugal. O que é relevante para a pessoa, né? Saber. Tenta gravar como se realmente um parente, alguém próximo, amigo, fosse assistir, né? E precisasse de Exatamente. conselhos, né? Conselhos verdadeiros aí, né? Aproveitar, acho que essa pergunta e agradecer a vocês que nos assistem pelo carinho, né? Pelo apoio. Olha, fizemos
grandes amizades, né? Graças aqui ao YouTube também. É verdade, a gente conheceu pessoas aqui através do YouTube, sim, que É. são grandes amigos para nós, então, Volta e meia nos encontramos, é muito bom, muito com maravilhoso. certeza, E é exatamente. Então, isso. só agradecer mesmo a vocês que nos assistem, a você que assistiu o vídeo até aqui, a pessoas que nos acompanham desde que nós estávamos lá no Brasil, e tanta gente que acompanha até hoje, então a gente fica muito feliz mesmo saber que vocês estão sempre aqui com a gente, acompanhando nossa trajetória, torcendo pela gente, então isso nos alegra e é o que nos motiva a continuar com os vídeos aqui no canal, trazendo mais conteúdo aí para vocês. Bom, gente, é isso então. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo aqui no canal. Se você gostou desse vídeo, se você assistiu até aqui, deixa o seu like, que ajuda demais aqui a gente, o canal, e a levar esse conteúdo para mais pessoas. E também, se você ainda não for inscrito, deixe sua inscrição, que também é muito importante para o canal. Bom, é isso. Então, até o próximo vídeo. Até. Tchau. Tchau.